Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. A programação do CMO Summit está de volta e agora a gente vai falar do case de uma marca 100% nacional. Comigo aqui no palco do CMO Summit, Karina Meyer, diretora de marketing da VR. Karina, obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Edu, pelo convite. Um prazer estar aqui novamente. É uma honra te receber. Karina, a VR é uma empresa sinônimo de categoria há muitos anos, mas o momento atual dela é de expansão do portfólio de ofertas, né? A VR tem, enfim, adquirido algumas empresas, expandindo essa cartela de produtos oferecidos para o mercado. Conta um pouquinho pra gente, o que é essa expansão na oferta de produto de vocês e qual que é o desafio do marketing de fazer um reposicionamento de uma marca tão conhecida por um produto específico? Bom, Edu, são vários desafios, como você resumiu na sua pergunta, né? Acho que o primeiro é esse grande desafio de sair de uma marca que é sinônimo de categoria, que é um produto, que é um sinônimo de produto, por um olhar de empresa, né? Então, a gente tem até uma fala interna que a gente diz que o nosso movimento hoje é de deixar de ser o VR para se tornar a VR, né? E o que isso significa? Significa que a gente sai do universo de produto e a gente passa a ter um olhar para o cliente, né? Ou seja, qual que é a necessidade desse cliente? O que ele precisa dentro dessa jornada dele? Para que a VR possa ser uma solução para acompanhar esse cliente na sua jornada. Então, essa expansão, ela começa daí, né? Ela começa em entender a jornada desse trabalhador, entender quais que são as necessidades que ele tem ao longo do dia. A gente fala muito sobre da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Como que a VR pode ser uma parceira dentro dessa jornada, facilitando o dia a dia desse trabalhador e fazendo com que a vida dele seja mais fácil, que ele tenha acesso a coisas que ele não tinha antes, que ele possa se conectar com produtos, serviços e ofertas que ele não tinha esse contato antes. Então, acho que dentro desse novo contexto de empresa e de marca, o principal desafio é como que a gente se afasta dessa visão de produto e a gente passa a olhar mais para o cliente e posicionar a marca como uma marca que realmente entende a sua necessidade e possa ser um parceiro dentro dessa jornada. Legal. E como é que foi essa decisão? Qual foi a leitura de mercado que vocês fizeram para tomar essa decisão de expandir o portfólio, né? Em relação à inteligência de mercado, pesquisa de mercado, como que vocês tomaram essa decisão? Acho que vale dar um passinho para trás, né? Contar um pouco. A VR nasce em 1977 ali junto com o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é um dos programas sociais mais bem-sucedidos do Brasil, que permitiu com que um trabalhador tivesse acesso à saúde e segurança alimentar, né? Então a gente nasce ali com esse propósito, com essa visão de poder atender a esse trabalhador. E depois de muitos anos no mercado, se consolidando como marca, inovando, trazendo diversas questões tecnológicas para dentro do setor, a VR toma uma decisão de sair do mercado. E a gente fica fora do mercado por mais ou menos 5 anos e retoma em 2014. E quando a gente volta para o mercado, Edu, a gente entende que o mercado não inovou muito, né? Que o mercado continua oferecendo basicamente as mesmas coisas para esse trabalhador. E aí a gente vai mergulhar e entender como que a VR pode contribuir com a evolução desse mercado, mas principalmente como a gente pode ter um olhar cada vez mais para a necessidade desse trabalhador e fazer com que ele tenha mais acesso e mais empoderamento econômico. Então, essa é a grande virada, né? A virada de sair dessa visão de um segmento, né? Ou seja, eu ofereço benefício de alimentação, benefício de refeição, que sim é a essência, o DNA da empresa, o nosso core, da onde a gente veio, mas a gente passa a olhar também essa jornada dele como um todo, né? Ou seja, qual que é a necessidade que ele tem de locomoção quando ele acorda e sai de casa e vai para o trabalho? Qual a necessidade que ele tem para o dinheiro dele render mais até o final do mês? Porque hoje o dinheiro dele rende, vamos dizer assim, o dinheiro do benefício, né? Por exemplo, a gente tem dados que nos mostram que no 12º dia já não tem mais esse dinheiro disponível, né? Então, como que a gente pode estender a durabilidade desse dinheiro, trazendo ofertas, trazendo indicações, trazendo recomendações para fazer com que esse dinheiro dele dure mais? Ele também tem necessidades que vão para além da questão da alimentação, que vão para a saúde, né? Então, como que ele pode trabalhar a saúde mental dele, a saúde física, a saúde de forma mais integral?
ele tem as necessidades dele como trabalhador, mas isso se expande para o núcleo familiar, né? Então, como que a gente também pode oferecer e expandir os nossos benefícios para poder apoiar a família dele e fazer com que essa nossa extensão de benefícios chegue para toda a família. Então, a gente passa a ter esse olhar do cliente, né, de expandir esse olhar para a visão do cliente, para a visão dessa jornada dele, de como a gente pode contribuir nessa jornada. Mas acho que o mais interessante é que a gente passa a entender um pouco do nosso papel e um pouco da nossa visão de futuro, que é como que a gente pode estar a serviço desse trabalhador e principalmente desse empregador, porque existe essa conexão para a gente entre o empregador que é o nosso primeiro passo de conexão com esse trabalhador, e como que a gente pode fazer com que os nossos produtos, serviços e soluções tenham um olhar não só de atender às necessidades dele do dia a dia, mas também um olhar de gerar impacto social, né? Então, isso é a grande virada que a gente tem com esse retorno ao mercado, esse novo olhar que a VR traz de não só ser uma empresa de benefício, mas ser uma empresa que está preocupada em trazer um empoderamento econômico para esse trabalhador e democratizar o acesso à tecnologia para o empregador, né? E aí a gente pode falar um pouco desse empregador, mas a gente também tem um papel hoje muito forte, principalmente com as empresas, com as pequenas e médias empresas, que é o público que 70% dos clientes da VR hoje, né? O público que a gente mais atende. Então, como que a gente dá acesso à tecnologia para empresas que muitas vezes gastam com burocracia, gastam tempo trabalhando ali em conseguir gerenciar o seu capital humano no dia a dia e não conseguem focar em fazer o seu negócio se desenvolver. Então, como que a VR entra como um parceiro nessa jornada para também poder trazer acesso a toda essa camada tecnológica que muitas vezes você só tem sendo uma grande empresa, mas que a gente traz esse acesso através de plataformas, através de produtos, serviços e soluções que potencializam essas pequenas e médias empresas a poderem focar naquilo que vai fazer o negócio crescer, porque das pessoas a gente ajuda elas a cuidarem. Legal, que legal. E uma parte desse aumento no portfólio de produtos veio através de aquisições, né? A VR foi ao mercado, concluiu a aquisição de 4 empresas, expandiu seu portfólio com isso. Qual que é a leitura que você faz em relação ao crescimento sustentável via aquisições? E eu queria perguntar também se vem mais aquisições por aí. A VR ainda está de olho no mercado, buscando soluções complementares para a jornada do trabalhador? A gente sempre está de olho na jornada do trabalhador, né? Então, e também em trazer esse acesso, democratizar esse acesso à tecnologia para o empregador. Então, se no meio desse processo a gente entender que existem outras empresas e outros negócios que hoje não é o nosso foco de especialidade, mas que a gente possa trazer um parceiro para complementar, sim, outras aquisições futuramente acontecerão. De momento, como é que foi todo esse processo, né, Edu? O processo de aquisição, ele é um processo que você vai buscar uma especialidade, um conhecimento no mercado que você não tem dentro de casa, né? Então, você traz esse conhecimento para dentro do que a gente chama dessa construção desse ecossistema, para que a gente possa acelerar a entrega para o nosso cliente final, né? Então, o nosso foco sempre vai ser o cliente. Então, a gente está olhando para o cliente, então se tem uma solução, uma necessidade, uma dor desse cliente que a gente não está conseguindo atender com o nosso portfólio, às vezes a gente vai para um caminho de um desenvolvimento dessa solução, dessa funcionalidade, mas muitas vezes a gente entende que é um caminho mais rápido, né, da gente conseguir acelerar a dor, atender essa dor desse cliente e a gente fazer a aquisição. E o processo de aquisição para a construção de uma marca é sempre um desafio, né? Então, você traz para dentro de um ecossistema uma outra marca, mas você traz também uma outra empresa, uma outra cultura, né? E eu acho que o ponto principal aqui é a definição do que é essa cultura da VR, né? Então, o que que essa empresa, o que que essa marca, o que que esse negócio acredita, né? E aí, de novo, o nosso olhar para a geração de impacto social. Então, se eu sou uma marca que eu estou olhando para gerar impacto social, para transformar a vida das pessoas, para conseguir fazer com que eu seja um viabilizador, um facilitador dessa jornada, para que eu empodere economicamente esse trabalhador ou democratize o acesso para esse empregador,
eu preciso trazer isso para a cultura, né? Então, quando eu faço uma aquisição, eu trago essas empresas para dentro desse mesmo movimento cultural, né? Então, tem até aquela frase famosa, né, que a cultura comeu a estratégia no café da manhã, né? Então, não adianta a gente ter uma estratégia incrível se no dia a dia, de dentro para fora, a gente fala isso muito na VR, a gente não consegue ter práticas que implementem de fato aquilo que é a nossa visão, né? Então, que é uma visão muito com um olhar de entender o mercado, de entender a necessidade do cliente, para poder trazer produtos, serviços e soluções que atendam às suas dores dentro dessa jornada, né? Então, o primeiro passo para um sucesso desse processo de aquisição, mais do que um reposicionamento da marca, mais do que a gente garantir que culturalmente a gente estejamos todos alinhados dentro de uma mesma visão e do mesmo objetivo. E aí o segundo passo, no caso da VR, foi tudo que a gente fez de aquisição e até o nosso próprio legado em benefícios, né? A gente transformou tudo isso em menu de serviço. Então, a gente tem hoje duas grandes entregas quando a gente fala de VR para o mercado, né? Então, a gente tem o nosso super aplicativo, que é o Super App da VR, que lá você tem um menu de serviço para esse trabalhador com acesso a todos os produtos e serviços contratados pela empresa dele, mais infinitas vantagens que a VR oferece por ele fazer parte da nossa comunidade, né? Então, lá ele consegue desde bater o ponto dele, consultar o saldo, fazer a gestão daquele saldo do benefício. Ele consegue fazer, por exemplo, adiantamento de saque aniversário do fundo de garantia para um momento de endividamento que ele está e que ele precisa pedir um crédito de forma mais consciente. A gente tem infinitas funcionalidades dentro desse aplicativo. Ele consegue pegar recomendações, ele consegue ter acesso a ofertas, a cashback, a escanear a nota fiscal e ter dinheiro de volta para ele poder investir mais ou gastar mais e ter acesso a coisas que ele não tinha. Então, tudo isso na palma da mão dele, ali, direto à nossa relação com 4,7 milhões de trabalhadores no dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando a gente olha pelo lado do empregador, a gente tem hoje o que a gente chama de Superportal VR, né? O que é esse Superportal? É uma plataforma onde toda a relação desse empregador com a VR acontece ali dentro. Então, lá ele consegue acompanhar toda a jornada desse colaborador, acompanhar todo esse quadro de ponto, acompanhar toda a questão do quadro de férias, gerenciar documentos, holerite, fazer todo o processo de admissão. Ele consegue adquirir novos produtos, serviços e soluções, ele consegue oferecer para esse colaborador dele um crédito consignado, por exemplo. Ele tem acesso a informações super estratégicas de mercado para entender como que ele está posicionado versus outras empresas do segmento. Então, a gente leva essa inteligência para ele, como empregador, para que ele possa gerir a empresa dele e dar muito mais foco para o negócio dele, uma vez que toda a burocracia com o colaborador está organizada dentro dessa grande plataforma. Então, quando a gente fala de aquisição, no fim, todas essas adquiridas, elas vão entrar dentro desse menu de serviço, né? Então, elas vão entrar como novas funcionalidades, seja para o super app, para o trabalhador, funcionalidade ali na palma da mão dele para ele poder, no dia a dia, acessar, consultar e interagir. E no caso do empregador, via o Superportal. Então, a VR tem agora fez uma nova aquisição de uma empresa. Eu preciso discutir qual é o nome dessa marca, Não, ela é um produto, um serviço, uma funcionalidade que vai estar disponível, seja para o empregador ou seja para o trabalhador. Então, tudo isso facilita, né, esse processo de aquisição, porque eu garanto que eu tenho uma mesma cultura, que toda a minha aquisição ela está voltada a essa geração de impacto, né? Ou seja, como que eu vou facilitar a vida desse trabalhador, mas como eu vou empoderá-lo economicamente ou gerar democratização de acesso no caso do empregador, e como que eu distribuo isso através de uma plataforma pro trabalhador, que é o Super App, ou para o empregador, que é o Superportal. Então a coisa começa a ficar um pouco menos complexa, vamos dizer assim, Edu. É tudo em relação ao ecossistema VR preenchendo ali essas lacunas que existiam na jornada do colaborador, né? E aí deixa de ser, e aí isso no caso do marketing facilita muito, né? Porque deixa de ser menos uma discussão sobre marca, porque a marca é a VR. É a marca VR que está aqui para facilitar o dia a dia, seja do trabalhador ou do empregador. E passa a ser qual é a solução que eu vou oferecer para o mercado
para sanar uma dor, porque eu tenho um entendimento do cliente. Então, a gente sai daquela discussão que muitas vezes a gente enfrenta como marca, né, como marketing, de tentar criar uma lógica de produto, serviço e solução a partir da marca, e a gente passa, não, vamos a partir da necessidade do cliente. A marca ela tem que ser um facilitador dessa jornada e não o contrário. Fantástico. E você falou bastante do Super App, né, que é uma das grandes novidades da VR recentemente. Como que a inteligência artificial tem ajudado vocês e ajudado o Super App a entender melhor os hábitos do consumidor final, do trabalhador que está lá na ponta usando os produtos e serviços da VR? A gente tem no Super App uma funcionalidade que ela se desdobra, né, tanto no cashback quanto nos sorteios. Que basicamente é qualquer compra que você faz hoje, você escaneia o QR Code da nota fiscal, e a leitura desse QR Code começa a dar um comportamento sobre o Edu. Ah, o Edu comprou esse tipo de produto nesse estabelecimento comercial, porque a gente também tem um acompanhamento, né, do que o Edu... E aí aqui eu tô falando o Edu, mas a gente não individualiza o dado, né? Aqui a gente tá falando só como um exemplo, mas a gente tem um entendimento da jornada desse trabalhador. Então, o Edu bate o ponto, o Edu tal hora, ele entra tal hora, sai tal hora. A gente tem a inteligência, o entendimento, quando a gente está falando, por exemplo, da nossa vertente de mobilidade, né, da utilização do vale transporte, da locomoção. Então, eu conheço a jornada, né, dos nossos trabalhadores desde de manhã até a noite, né, da hora que acorda até a hora até a hora que vai dormir. Então, eu começo a entender quais são as suas necessidades. E eu começo a entender, por exemplo, putz, o seu saldo, ele está durando menos do que ele geralmente dura. Você não está usando uma funcionalidade que a gente tem, que é de sugestão de saldo, ou que é de você fazer, de você administrar o seu saldo como que você quer utilizá-lo. Né? Então, poxa, para esse grupo de pessoas, para esse grupo que tem esse comportamento, a gente consegue oferecer uma oferta específica que vai ajudar, por exemplo, ao seu vale que dura até o dia 12, possivelmente durar até o dia 15. Né? Então, eu vou, né, através dessa inteligência artificial e dessa captação dos dados, entendendo os comportamentos e usando o Super App como uma ferramenta de melhorar a sua jornada. Então, eu sei, por exemplo, que determinado grupo de pessoas tem uma necessidade de solicitação de crédito, então eu posso oferecer ali um crédito consignado, se isso for uma parceria que já existir previamente contratada pela empresa, ou não. Eu posso direto ter uma conversa com esse trabalhador para falar sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS, porque muitas vezes esse trabalhador está endividado, né, ele está utilizando um crédito que custa muito mais caro, e aí eu, através de uma comunicação, consigo falar sobre crédito consciente, consigo falar sobre uma taxa muito menor que ele vai pagar, e eu faço com que no final do dia esse dinheiro vai render mais, porque ele não está sendo mais consumido naquele juros extremamente alto que ele está, ou por um cartão de crédito, ou por um cheque especial, mas por uma alternativa que é a antecipação do saque aniversário do FGTS. Então, eu vou entendendo essas jornadas e, através do entendimento dessas jornadas, a gente vai ofertando produtos, serviços e soluções que façam mais sentido para aquele grupo de trabalhador. E esse entendimento dessa jornada também ajuda a gente a olhar para o futuro. Putz, eu estou vendo que dentro da minha base eu tenho uma necessidade, por exemplo, de um tipo de serviço e solução que hoje eu não atendo, eu não estou no mercado. Eu posso buscar uma parceria, de trazer isso através de uma parceria, ou eu posso chegar até o fim, né, que é o que a gente estava conversando anteriormente, de uma aquisição. Ou não, isso é um desenvolvimento interno que eu posso fazer para poder atender a necessidade desse cliente mais rápido. E para além do hábito de consumo, a gente fala de inteligência artificial no marketing e muito do que a gente vê no mercado, principalmente Gen AI, né, ou inteligência artificial generativa, os departamentos de marketing usando a inteligência artificial para criar peças, fazer anúncios criativos, produção de vídeos. Mas como que a gente pode usar a inteligência artificial no meio dos nossos processos de criação para ajudar e suportar a criatividade humana, a originalidade humana no marketing? Não, excelente essa pergunta. E acho que hoje é um grande debate na indústria, né, em como que a gente equilibra o lado humano, que é da onde vêm as ideias, que é onde tem a inteligência emocional, vamos chamar assim,
com um lado tecnológico para ser um habilitador das nossas ideias, né? E foi bem interessante o processo que a gente viveu na construção da campanha que a gente está no ar, que é a campanha do Super App VR Completão, aonde a gente usou a inteligência artificial a serviço de tangibilizar a ideia, né, a criação que foi feita para a gente poder levar essa campanha para o mercado. Então a gente criou uma campanha que é o Super App VR Completão, que ele fala, né, de todas as funcionalidades que o trabalhador tem na palma da mão, que ele acessa. Uma campanha que hoje a gente fala muito com esse trabalhador brasileiro, né, essa base do trabalhador brasileiro hoje, que a gente sabe que tem uma linguagem um pouco mais leve, que a gente tem que ser fácil de comunicar, que a gente tem que conseguir se conectar de alguma forma emocionalmente com esse trabalhador. E a gente foi para um caminho de criar uma campanha extremamente musical, né? Então, a gente sabe que música é aquela coisa que gruda, que pega, uma música com rima, uma música que conseguisse traduzir o que é essa nova VR numa linguagem mais moderna, mais jovem, né? Porque afinal a gente é uma marca de mais de 40 anos. E aí, nesse processo criativo, depois de chegar nessa ideia, depois de chegar nessa música base, né, que é a música que está aí no nosso filme principal, a gente pensou, poxa, não é sobre o ritmo, é sobre a música. Então, a gente queria mostrar que aquela música, ela se encaixava em distintos ritmos musicais. E aí a inteligência artificial entrou. Ela entrou para tangibilizar em diferentes ritmos, né, uma base que foi obviamente criada por uma pessoa, né, por algumas pessoas ali que criaram esse conceito e essa narrativa central. E esse desdobramento, a inteligência artificial entrou para conseguir dar cor e conseguir dar vida ao como a gente contava essa história, seja num ritmo de funk, num ritmo de pagode, num ritmo de música clássica. E aí isso foi muito bacana, Edu, para a gente conseguir vender essa ideia, né? Então a gente fala muito de usar às vezes a inteligência artificial no processo criativo final, de levar para o mercado, mas quantos publicitários, as agências hoje têm que ficar desdobrando peça e fazendo monstro para vender uma ideia que ainda não foi nem aprovada, né? Então a gente usou muito nesse processo criativo de construção, de tangibilização, não no processo de construção da ideia, mas de tangibilização dessa ideia, e muito como uma forma da gente, vamos primeiro vender essa ideia, né, ver como que ela se comporta, e aí quando ela estiver pronta, daí a gente vai para uma produção real, feita por pessoas, por músicos e tudo mais. Então a gente tem usado um pouco ela dessa forma. Eu acho isso fantástico, porque o pessoal na internet estava brincando, né, que eu quero que a inteligência artificial... Eu não quero que a IA pinte um quadro, eu quero que a IA lave minha louça para que eu possa pintar um quadro, né? Eu acho que é um pouco desse comparativo com o marketing, né? Eu não quero que ele faça a peça, eu não quero que ele faça o criativo. Quero que a IA me ajude a ser uma plataforma para permitir que eu seja mais criativo, mais rápido, enfim, né? Acho que essa é a chave para o marketing ser criativo com IA sem perder a originalidade, né? Porque no fim as ideias estão nas pessoas, né? Se eu não sei mandar o prompt correto, eu vou ter a resposta errada, né? Então, essa curadoria que a gente precisa fazer e que a IA pode nos ajudar, ela corta alguns caminhos. Mas se eu não tenho a inteligência humana para dar o comando certo, a resposta vai ser qualquer uma, né? Então, a gente tem olhado muito a IA no ponto de vista de marketing na VR desse lugar, né? De um lugar de eu preservo a criatividade, eu continuo usando as pessoas como a nossa principal fonte e ferramenta de criação, mas a IA ela entra como uma forma de desdobrar, de tangibilizar, de acelerar um processo que muitas vezes a gente acaba gastando com os timings que a gente tem, né? Assim, 10 minutos na criação e 3 horas na execução, né? Então a gente reverte um pouco essa lógica e a gente dá mais tempo para criar, para pensar, para desdobrar essa ideia e depois na hora de executar, de fazer o grande volume, a IA entra como um apoio. É muito legal ver esse case da campanha de vocês, porque muito se falou sobre isso, mas pouco se viu na prática. Então é legal ver o resultado, ver uma campanha no ar, nas ruas, que foi feita nesse formato, assim, né? Aproveitando a IA
como uma plataforma para apoiar a criação do ser humano. Ô Karina, a gente falou bastante sobre a jornada do trabalhador, né? A VR é uma empresa B2B2C, ou seja, vocês têm dois clientes, né? Vocês têm a empresa e vocês têm o consumidor que acaba usando as soluções. A gente falou muito sobre o C, né, sobre o consumidor. Vamos falar um pouquinho agora do B, do business, né? O que a VR tem feito nesse momento de expansão de oferta, de portfólio, para o negócio, para o pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, para os RHs? Qual que é a visão de vocês para esse público, para esse cliente? Não, perfeito, Edu. Assim, como você falou, a gente tem a nossa relação hoje, ela acontece através de um empregador, né? Então, a gente está falando que a gente fala com um trabalhador que ele é CLT, né? Então ela acontece através de um empregador. Esse empregador, ele é nosso cliente, né? A gente olha para ele como um cliente, mas um cliente que tem necessidades diferentes quando a gente está falando do nosso trabalhador, né? Então o que a gente quer garantir para esse empregador, e aí a gente fala empregador, a gente sempre falou muito em RH, mas tem muitas empresas que a gente atende que não tem um departamento de RH, que não tem uma figura do RH, às vezes tem uma figura de um departamento pessoal, mas muitas vezes é o dono que está ali fazendo a empresa inteira funcionar. Ele está olhando para as pessoas, ele está olhando para o P&L, ele está olhando para o negócio dele, para a funcionalidade do negócio dele. Então, a gente olha ele muito como um empregador. E a gente fala muito hoje com essa pequena média empresa, que hoje é 70% aí das 110 mil empresas que a VR atende atualmente. E quando a gente fala desse empregador, a gente entende que o nosso papel como VR é esse papel da democratização do acesso à tecnologia, né? Então, muitas vezes hoje, quando você quer colocar tecnologia dentro da empresa, você precisa comprar um sistema extremamente caro, você precisa implantar uma ferramenta que é extremamente cara. E a gente funciona muito na VR nesse modelo de software as a service, né? Ou seja, eu ofereço para esse empregador um software onde ele vai poder exercitar as tarefas que ele necessita ali no dia a dia, tudo isso dentro do nosso super portal, né? Tudo isso dentro de um único lugar, que é um lugar onde a gente está migrando agora todos os nossos serviços e soluções para lá. E esse empregador, ele passa a ter acesso a uma tecnologia que antes ele não tinha, né? Então, ao invés dele ter um relógio de ponto ou um sistema de ponto que ele controla o ponto através de uma planilha, ele tem isso dentro de um software, ele tem o acompanhamento da jornada desse trabalhador dele acontecendo ali em tempo real, onde ele pode acessar, onde ele pode ter toda a mecânica de holerite, ele pode ter todo o processo de admissão acontecendo ali, ele pode ter todo o acompanhamento de férias, escala, como que ele vai fazer a escala, tudo isso o sistema faz para ele, né? Então, a gente oferece essa democratização como forma de, ele precisa fazer, hoje as pequenas e médias empresas no Brasil, a gente tem dados, né, dados divulgados aí pela indústria, pelo Sebrae, de que o tempo de duração de um estabelecimento comercial de uma pequena e média empresa é de 3 a 5 anos, né, de duração. Então, muitas empresas fecham as portas antes de terem tempo dos seus negócios prosperarem. E muito da dor desse empregador é que ele tem uma infinidade de tarefas para resolver no dia a dia. Dentre elas, cuidar do bem mais importante que ele tem, que são seus colaboradores. Então, a nossa relação com ele, ela passa por aí. Ela passa em como que eu, através das minhas ofertas, né, dos meus produtos, serviços e soluções, facilito o dia a dia dele como empregador, organizo essa rotina dele como empregador, mas também como que eu deixo o colaborador dele mais satisfeito. Então, não é só os serviços e soluções que ele, como empregador, conseguiu contratar, mas a partir do momento que eu dou para esse trabalhador dele, para esse funcionário dele, esse colaborador dele, acesso a um aplicativo que ele vai ter ofertas exclusivas, que ele vai ter acesso à antecipação de saque aniversário FGTS com uma taxa diferenciada, onde ele começa a ter outras vantagens, além das vantagens que esse empregador dele conseguiu contratar, eu também estou melhorando a satisfação desse colaborador dele. Então, entende que é tudo uma cadeia, né? Tudo um grande ciclo, né? Então, a gente fala muito que é como esses 4,7 milhões de trabalhadores e essas 110 mil empresas, esses 110 mil CNPJs, eles fazem parte de uma comunidade que está olhando
para gerar impacto na vida deles, para fazer com que, após a relação com a VR, a vida dele como trabalhador seja melhor. Ele tem acesso a coisas que ele não tinha antes. E para o empregador a mesma coisa, né? A relação com a VR faça com que ele tenha uma melhoria, uma durabilidade, uma longevidade do negócio dele, que ele não teria se ele não fosse parceiro da VR. Karina, para a gente fechar, eu queria falar sobre inovação. Não sei se todo mundo sabe, mas a VR é uma empresa vanguardista, né? Em termos de inovação, foi a primeira a acabar com os vales em papel, foi pioneira em crédito consignado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância da inovação na perpetuidade do negócio e o que vocês estão planejando para os próximos anos, como vocês enxergam o futuro da VR em termos de inovação. Perfeito. Quando a gente fala de inovação, né, a gente sempre vem com a imagem de que inovação é tecnologia, né? Mas muitas vezes a inovação ela passa, né, ultrapassa essa barreira. E na VR a gente entende que todo esse histórico, todo esse legado, quando a gente fez todos esses movimentos que você mencionou, foram extremamente importantes para a gente ocupar esse lugar de uma empresa que sempre está olhando para o futuro. E o que é o nosso olhar de futuro hoje, Edu? A gente entende que o nosso compromisso como empresa é geração de impacto social, né? Então, o nosso negócio hoje, ele está sendo construído para que a gente consiga, de fato, transformar a vida desses 4,7 milhões de trabalhadores que se relacionam com a gente todos os dias. O que isso significa na prática, né? Isso significa que, quando eu for pensar numa oferta, num serviço, numa solução, eu estou pensando em como isso vai transformar a vida dessa pessoa ou da família dela no dia a dia, né? Então, como isso vai fazer o dinheiro dele render mais? Como isso vai transformar a rotina dele numa rotina mais fácil? Como isso vai empoderar economicamente ele para ter acesso a coisas que ele não tinha antes? A gente sabe que hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir fazer com que a gente tenha acesso a tudo, a gente dê acesso a tudo para as pessoas no Brasil, né? Isso está cada vez mais complexo. O dinheiro não está rendendo para todo mundo como deveria render, né? E o nosso compromisso é trabalhar a serviço disso, né? Então, essa é a principal inovação. E a gente faz um convite para que as outras empresas também olhem para isso como uma necessidade que a gente tem hoje como sociedade, como país, né? Então, a VR ela é hoje signatária do Pacto Global da ONU, né? Então, a gente tem ali o compromisso com 3 das 17 ODSs, né? Que tem a ver com a erradicação da fome, que tem a ver com o acesso e tem a ver com o trabalho digno, porque a gente tem justamente esse olhar de conseguir transformar a vida das pessoas através da relação que a gente tem com elas no dia a dia. Então, essa hoje é a nossa principal inovação, é essa vocação pela qual a gente está construindo esse ecossistema e essa é a transformação que a gente quer deixar como legado, como marca, como empresa para a sociedade brasileira. Karina, fantástico. Acho que essa foi uma excelente mensagem para a gente fechar. Muito obrigado de novo por participar do CMO Summit. Obrigada a você, Edu, pelo convite. Obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Para você que está aí, não saia daí que já já o CMO Summit está de volta. Até mais!